tem E as isso é palavras. para a nossa cidade e para outras, para o mundo, por causa dessa grande colheita, né? Então, isso está nesse movimento apostólico ao redor do mundo. E como a gente tem ido nas nações, por aí, a gente tem visto o estado espiritual das nações. Dessas nações. Né? E a gente tem chorado em alguns Impacta, lugares. né, pastor? A gente estava no norte da Alemanha, ali em Werner, na igreja Riverside, do pastor Marco e da Esther, que é de Tibagi. Imagina um negócio desse. Que legal. E lá no norte da Alemanha, encontrar daqui, né? Pertinho. E ele falando que a Alemanha precisa ser reevangelizada. Um dos lugares onde nasceu o protestantismo. Pois é. Precisa ser, lá tinha 20 mil lugares que não se falava o evangelho dentro da Alemanha. Ela falou, enviem missionários para cá, enviem missionários. Nós recebemos uma missionária da França esses dias, Annabelle, falando da situação da França. O berço do iluminismo, o berço do humanismo. E ela falando que mais de 50% da população é ateu. São ateus, né? E 10% a 20% muçulmanos já. E que assim está muito difícil a situação lá. E ela pedindo, venham nos ajudar. Perseguição, venham nos ajudar. Leis pesadas, né? A gente foi em lugares que é proibido por lei. Por exemplo, em Israel, você não pode pregar nas ruas. Tem uma lei contra o proselitismo religioso. Uma amiga nossa estava em Vancouver, no Canadá, e lá ela foi pregar o evangelho, era um hindu, e ele ameaçou ela. Tá ali o policial, posso prender você. Você está falando de que teu é o único Deus? Está querendo discutir religião comigo? Assim, tem lugares que o Estado está perseguindo. Tem lugares que é velado. Eles fazem, por exemplo, se você chega lá e anuncia que é missionário, eles fazem você assinar um papel dizendo que você não vai pregar sobre Jesus para poder permanecer dentro da nação. Isso é tipo um comunismo, só que é velado. Então, isso está... Esse socialismo, esse marxismo cultural perseguição total, está se espalhando, né? E é claro, eles são contra os cristãos. A nós aqui, muitas vezes, dentro das nossas, como o senhor falou, né, das nossas igrejas, ou fechados dentro de cada um dos mundos, né, a gente não tem esse entendimento, né, dessa realidade, porque a gente, de certa forma, aqui no Brasil, tem uma certa liberdade. Mas qual que é a nossa responsabilidade diante disso que Deus tem feito no mundo, né? Então, e mesmo aqui para a cidade, né, pastor? O senhor tem... E essa consciência que Deus tem nos dado nesse dia, esse despertamento, que nós somos os confins da terra, nós vamos ter que voltar. É verdade. Até Jerusalém, nós vamos ter que fazer esse caminho. Se for ver, nós somos os confins da terra hoje, mas nós vamos ter que fazer Nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Chegar. A Europa precisa ser reevangelizada e Deus está levantando os descendentes daqueles que vieram de volta para lá, para pregar o evangelho. Então, isso está sendo assim extremamente desafiador para nós. Tanto que Deus levantou essas bases missionárias aqui nesse tempo, né? E que o senhor, de certa forma, também tem ajudado, né? Que tem formado e que tem esse desafio missionário. E hoje, aqui, só da nossa cidade, com as conexões, a gente precisa enviar gente para a França, Alemanha, Portugal, Itália. Já tem muitos lugares com conexões prontas para as pessoas irem. E com necessidade, né? Muita necessidade. O senhor foi para todos esses lugares? Fui para todos esses lugares. Eu estive na Itália e conversei com uma missionária chamada Silvia Boni. Ela tem uma empresa lá que faz cidadania. Né? E ela está nessa movimentação e ela estava falando... Não manda mais missionário para Portugal, lá tem bastante brasileiro aqui que nós estamos precisando, manda para cá, aqui nós estamos precisando. Aqui porque a situação na Itália é de muita necessidade. Mas do quê? De conhecer o Deus vivo, de conhecer a palavra, de receber a Cristo mesmo e experimentar o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Não uma religião de práticas, não, mas de um relacionamento com Deus que transforma vidas, que muda vidas, que continua sendo sobrenatural. O mesmo sopro do Pentecoste continua soprando nos dias de hoje, né? E veio geração após geração, porque nosso Deus é um Deus geracional, e chegou até os nossos dias, só que está se intensificando, a gente percebe essa intensificação e essa aceleração de Deus. Então a gente recebeu aqui gente de Cuba pedindo nos ajude, gente da França pedindo nos ajude, gente da Alemanha pedindo nos ajude, gente de Portugal pedindo nos ajude. E o que nós vamos fazer? Mas o desafio é grande.
Você vai na África, o teu dinheiro rende, e você faz reuniões e junta um monte de gente. Mas tirar a feitiçaria do coração deles é muito difícil. É difícil. Mas você vai na Europa... Dinheiro já é difícil. Na Europa, é vida na vida. É olho no olho. Você tem que ganhar para você primeiro e depois para Cristo. Ela quer ver algo diferente na sua vida, não vem com conversa. Botar uma caixa e sair pregando. Não funciona. Não vai rolar. Não vai rolar. Esses dias estava aqui conosco de Ponta Grossa, que teve 6 meses pela Jocum lá no Japão, e ele estava testemunhando o que ele estava passando lá. Então, em toda as dificuldades. Parte, as dificuldades. E que assim, as pessoas procuram algo diferente. Mas não são só palavras. A gente sabe, a palavra de Deus é poderosa. E Deus resolveu salvar através da pregação do Evangelho. Só que você tem que viver isso aí, porque senão as pessoas... Tem que ser verdade. Tem que ter pregação, mas tem que ter verdade. Tem que ser verdade. A palavra tem que sair de dentro para fora. Não é só o falar, né, pastor? E é por isso que nesses últimos anos a gente está nessa movimentação, a gente está ligado a essas bases, e o Conselho de Pastores da cidade tem orado muito, né? Que é algo também... Importante, que é a resposta, né? da oração de muitos anos, porque do ambiente de oração, Deus está levantando esse movimento. Né? Nós estamos movimentando aí dezenas de missionários para Portugal este ano, mas já tem necessidade em outros lugares que estão clamando. Né? Eu lembro quando eu fui para a Itália há alguns anos atrás, a primeira vez que eu fui, eu falei com Deus, alguém orou e o Senhor nos levantou como resposta. Eu quero saber quem são. E Deus me mostrou quem estava clamando. Eu ouvi da boca das pessoas. Nossa, eu estava pedindo a Deus isso. E o outro lugar, puxa, como eu precisava disso. E a gente fez viagens assim, sem rumo, muitas vezes. Só, para onde, Senhor? Para onde? E a gente andou, passamos por 9 nações assim. Não sabia onde ia pousar, não sabia onde ia comer. Só Deus orientando, para aqui, faz isso, cá, faz isso. vai ali. E ali a gente encontrava com as Escutando pessoas. A voz, ali ele fazia conexões. Ali foi muito impactante. É um negócio arriscado, claro que é. Temeroso, claro que é. Mas no Espírito você vai. E Deus te sustenta. Porque Ele quer nos esticar, né? Ele quer nos esticar. E como, pastor, é o desafio de trabalhar daí o coração do irmão da igreja para esse desafio? Dele conseguir enxergar que ele faz parte disso de várias formas, como o senhor mesmo falou. Alguns vão estar envolvidos, eventualmente, orando sobre isso, outros vão estar envolvidos, eventualmente, ofertando, né, até visitando, fazendo essas ações, né? Mas muitos que estão ali, às vezes, não estão entendendo que é para eles procurarem em Deus e entender, e, de repente, é o lugar dele, né? Como trabalhar isso no coração? A gente tem conversado sobre isso, até refletido. Eu penso que, primeiro, a igreja precisa construir, a igreja precisa ser construída ao redor de Deus. Não de uma pessoa, não de uma doutrina, mas ao redor de Deus. Porque ao redor de Deus ela se torna a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus é missional. Então, mais dia menos dia, você vai se ver nessa situação. A outra questão é que, assim, o pastor que preside a igreja, ele precisa estar envolvido em missões. Se ele não estiver, a igreja não vai entrar nessa. Ele precisa crer e precisa ir na frente. Porque as pessoas não vão fazer o que você não está disposto a fazer. Isso é um fato. Né? Então, quando ele sabe que eu fui com recursos próprios, e eu vou e faço relatórios, eu mando mensagens, eu mando filmagens no Instagram. Eu nem sei de usar direito, mas lá eu faço umas coisas e envio. E fora que Deus vai gerando no coração, e cada situação que o senhor vai vendo diferente, que nem o senhor falou da Alemanha, né, dos campos, né, quando o senhor foi para lá, não teve É verdade, experiências, né, essas experiências, elas são muito marcantes, né, pastor? Então o que acontece? Nós somos corpo. Eu explico para a igreja, no nosso caso lá, porque nós estamos em formação. Eu continuo orando para que Deus faça com que a igreja se apaixone por missionários e por missões. Nós estamos no processo. Alguns acham que a gente está adiantado, mas não é assim. Né? Porque está sempre chegando. Só que Deus está atraindo muitas pessoas que querem ir. E daí, quando ela vê uma igreja que promove isso, que funciona, eles estão se aproximando. E isso está acontecendo. Quanto mais gente a gente envia,
mais pessoas Deus está trazendo. É doido. É o princípio do semear e colher. Mas assim, é inexplicável um negócio desse. Porque a gente envia os melhores, ou envia os que querem, ou seja lá, né, os que Deus escolhe, e Deus vai acrescentando. E cada vez mais. Iam cair na graça do povo, e Deus acrescentava e crescendo salvo. Então, Deus vai promovendo isso aí. Mas, assim, é importante que o pastor esteja na frente. Então, o ministério de missões da igreja é comigo. Então, eu promovo, eu falo. Quando eu viajo, eu falo, nós estamos juntos. Eu falo, essas bandeiras aqui, meus irmãos, essas bandeiras aqui, nós fomos. Porque quando eu fui, você estava junto comigo em oração. Você me sustentou em oração. E eu cheguei lá porque você orou por mim. Então, eu envolvo a igreja. Nós temos um ministério de intercessão forte, né? Que também faz isso e que ora por nós, mas a gente está sempre mobilizando a igreja a orar. Porque daí, então, você pode ir como? Orando, ofertando ou indo, ou os três. Né? No caso, eu faço os três. Eu faço os três. Então, assim, ó, e volta e meia eu estou falando, porque na igreja você tem que estar repetindo para ensinar, repetindo para ensinar. E eu acho que é importante também, pastor, essa visão que o senhor está falando agora aqui, e essa comunicação, esse feedback, né? E com vídeos, até com as palavras, e mesmo aquilo que Deus tem colocado, porque também a gente pode ser igual os espias, né? Se a gente com notícia ruim, né? Com notícia ruim, ou com aquele, né, chegar assim, poxa, gente, ó, tá difícil lá. Não, mas acontece, no meio dessa situação, acontece às vezes um relatório ruim e outro com relatório ruim, mas no frigir dos ovos tem que ser um negócio bom. Tem que olhar para a situação e olhar a promessa. O que Deus está fazendo. A promessa. E o que Ele quer fazer através de nós, assim. Se você olhar que é difícil, você não faz. Ou que está pronto, né, pastor? Né, eu falei da Europa, né? Tem gente que, vocês vão para a Europa, é tudo bonito, tudo fácil. Não é, gente, é mais difícil. É mais difícil. E depois a gente sai daqui 7 vezes mais pobre, porque é 7 vezes mais caro. E, meu irmão, eu tive na Itália ensinando a igreja a ofertar. Eu ofertei na vida do pastor porque a igreja não dá dízimo. E eles têm dinheiro, são ricos, mas nem dízimo dão. E eu estava ensinando a igreja a importância. Eu falei, vocês querem o pastor que cuide de vocês, que esteja perto, mas ele tem que trabalhar fora para sustentar. Por quê? Porque vocês não dão recurso, vocês não entregam o que é de Deus, da casa do Senhor. E daí eu fui lá e ofertei, euzinho, fui lá e Deus falou, entregue tanto. Na época, 100 euros, entrega, meu Deus. Entrega aqui, entrega ali. E eu me vi fazendo essas coisas, porque ele foi falando para fazer, né? Mas, nossa, Senhor, a gente tem que vir aqui e ensinar essas coisas para eles. Que também constrange. Que constrange, mas com testemunho, eles foram vendo a gente fazer, e daqui a pouco tinha gente chorando, e meu Deus, eles vêm de lá, e com o dinheiro deles que vale menos, estão fazendo, se a gente está aqui e não faz. Então, é muito doido. Eu não esperava encontrar essa realidade, mas é a realidade lá. Tem algumas igrejas fortes? Tem algumas igrejas? Tem. Mas são bem poucas. Bem poucas. E a gente está vendo essa sede, mas a gente está vendo também Deus conectando pessoas que têm essa mesma sede de ir e de fazer, sabe? São malucos. Meu Deus do céu. Apaixonado por Jesus, que se bobear, entrega tudo e vai. E, na verdade, eles entregam tudo e vão mesmo. Né? E tem que ser... Obedecem, né, pastor? Mas tem que ser muito apaixonado por Deus para fazer isso. Porque as lutas, a xenofobia, a dificuldade cultural, a dificuldade que vai enfrentar... Língua, adaptação, familiar, muitas vezes. Eu pensei que a gente está plantando essa igreja em Lisboa. Ela está no processo, né? E eu pensei que ia ser uma igreja só para alcançar os portugueses. Porque a gente, às vezes, o pessoal se queixa, nos Estados Unidos eles montam uma igreja, lá só tem brasileiro dentro da igreja, não é transcultural, né? E daí eu fui, não, vai ser só português lá. Não vai. Tem 200 mil brasileiros lá. E muitos lá encontram a Deus. Nós somos testemunhas de pessoas que encontraram a Deus lá em Portugal. E Deus trouxe eles. Então a igreja ela tem que ser assim, a alcançar todos ali. Tem que ser uma igreja para todos. Com esse coração.
Então, e a Aquilo necessidade que Deus muito grande. vai acrescentando. Outra coisa que me surpreendeu lá, como não tem demanda de Bíblias na Europa, É verdade. não tem. Porque Eles as pessoas não compram. Não tem Bíblias porque não tem demanda. É muito difícil achar para comprar e quando acha é muito caro. Ou seja, mais algo para trabalhar. Mais alto para trabalhar. Eu lembro que assim, a gente viu, nós fomos e levamos Bíblias para dar de presente. Uhum. E a gente deu para um rapaz numa célula e pegou aquela Bíblia. Meu Deus, que Bíblia! Eu vou comer ela, eu vou assim, com fome, mas não tinha. E a gente olhou para aquilo, nosso Brasil tem para dar, Bíblias. tem lá e a gente aqui. Então, realidades que só você indo para ver. Yeah.